Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele encontro semanal onde nós trazemos pessoas importantes aqui no nosso meio para conversar sobre temas da hora ou temas importantes, temas relevantes. Hoje está vindo aqui bater um papo conosco o professor, ele não gosta que se diga isso, mas eu vou dizer, Dr. José Maria Constant, médico, professor de várias gerações, de grandes médicos aqui do nosso estado, um homem com um caminho percorrido que só o enobrece, só o eleva, só o conduz a uma condição de respeitabilidade na cadeira, justamente de infecção e mundo dos antibióticos, por aí nós vamos. Vamos bater um papo com ele sobre esse momento crucial que nós estamos vivendo. E eu vou explicar por quê. No primeiro momento, eu confesso, eu não tive nenhum sobressalto. No primeiro momento, tive as cautelas normais, porque senão eu ia sair do padrão comum. Mas nesse segundo momento, eu estou vendo pessoas indo embora já perto de mim. Pessoas da minha amizade, da minha geração. E isso está realmente, a família inclusive, perdem um primo lá na Paraíba, exatamente da minha idade. E me parece que é uma doença miserável. O nosso amigo comum, Jurandir Boia Rocha, eu disse que você ia estar conosco aqui, mandou um abraço para ele, lá de Palmeira dos Índios, lá do Colégio Pio XII, do ginásio e tal. Então, o nosso amigo Jurandir, eu converso sempre com ele, ele diz, olha, Gerônimo, vai logo no pulmão. Bom, então, é com o professor José Maria Constant que nós vamos conversar sobre esse tema, mas já agora, episodicamente, do momento atual. Inclusive, me mandaram perguntas para eu fazer, tá certo? Meu caro José Maria Constant, me permita assim chamá-lo, como é, para iniciar a nossa conversa, como é que nós estamos no momento em relação a esse vírus? O quadro é melhor, é igual ou é mais grave do que o do início, lá de março? Bom, doutor Gerando, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas, pelo abraço que o Jurandir me mandou do Pio XII, mas esse abraço ainda é anterior ao Pio XII. Nós estudamos juntos no grupo escolar Almeida Cavalcante. Depois, será que ele está com amnésia? Eu vou dizer isso a ele. Ele falou no Pio XII, mas no ginásio, eu quis enfatizar que a amizade é mais longa, era do tempo da calça curta. É, né? No grupo escolar. Ô, meu amigo José Maria, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conheceu o Robson Mendes lá em Palmeiras? Conheci. Conheceu, né? Conhecia de longe, porque sim, ele era mais velho do que eu. Era mais velho, né? Mas conheceu, né? Conheci. Foi prefeito de lá? Foi prefeito de Palmeiras. Antes de ser prefeito, foi jogador, por sinal, excelente ponta direita. Foi, mas ele era pequenininho. Era pequeno, mas era ligeiro, rápido. Era, né? Era ponta direita de um time chamado Associação Palmeirense de Atletismo. Não, e alguém usava dar combate a ele, derrubar ele, empurrar? Não tinha problema não. Ele era pacífico, tranquilo. Bom sujeito. Bom, eu via de longe, não conheço bem. O pai dele era amigo do meu pai, ambos ali da mesma cidade. Mas é isso mesmo, as coisas depois se modificaram. Só para observar, Palmeiras já esteve economicamente muito à frente de Arapiraca. Palmeiras era muito maior do que Arapiraca, muito maior do que Arapiraca. O que transformou Arapiraca numa verdadeira metrópole foi aquela estrada que cortou do sertão, cortou o estado no meio e tirou todo o movimento da antiga Rio Bahia que passava por Palmeiras dos Índios. Palmeiras era um entroncamento, primeiro ferroviário e depois rodoviário. Quando construíram a estrada que vem lá do sertão, passando dentro de Arapiraca, passa Batalha, Olho d'Água das Flores ali pegando de lá. A estrada foi construída, acho que no governo de Valdo Suragi, é uma L, né? Aquilo ali tirou todo o movimento de Palmeiras, aí Palmeiras começou a declinar. Mas já foi maior do que Arapiraca, realmente. Mas ali faltou também uma força políticazinha ali, né? É provável. Na verdade, uma força política para dizer, para chamar o que se chama de as rédeas. Mais ou menos o que aconteceu com o Penedo. Com o Penedo, a ponte, né? A ponte, exatamente. Parou toda aquela movimentação. Mas, meu caríssimo professor, como é que nós estamos hoje? Olha, deixando as reminiscências, vamos agora para o coronavírus.
Nós estávamos numa situação relativamente boa. Eu trouxe aqui uns números que depois eu posso citar. Vou querer saber desses números. Porque são tantos que claro, não dá para memorizar e dizer de cor. Fique à vontade. Mas nós estávamos numa situação boa, onde a incidência da doença estava declinando, né? Não só declinando o número de casos, como também diminuindo o número de mortes. No entanto, de um mês para cá, o que se notou foi um aumento considerável. Nós estamos talvez 4 ou 5 vezes o número superior, daqui a pouco vamos ver esses números, certo, onde não só aumentou o número de casos, como voltou a aumentar o número de mortes. Quando eu falo de mortes, em termos assim de saúde pública, eu tenho muito cuidado de dizer o seguinte: uma morte já é muito, que é uma família que perdeu um ser, um membro. O senhor falava agora há pouco em parentes que morreram, eu também os tenho, como tenho também amigos, colegas de profissão, e isso nos choca quando chega muito perto da gente. Então, veja bem, mas eu tenho sempre cuidado de dizer o seguinte: uma morte é muito, mas vamos falar em termos de saúde pública. Nós começamos com 8 mortes, 9 mortes diárias, depois começamos a ver o seguinte, uma regressão, 5, depois 4, 3, chegamos a 2 mortes diárias. Em termos de saúde pública, é pouco. Em termos individuais, não. Voltamos a ter agora, de dia 20 ao dia 21, 7 mortes no estado de Alagoas. Quer dizer, não só a incidência aumentou, como aumentou também o número de mortes. Então, nós estamos numa situação que, no momento, não é tão boa quanto era um mês atrás. Né? Mas, em comparação com o início, estamos em condições de igualdade? Ainda não, mas nós temos um problema. Eu vou pegar aqui os números, talvez eles possam falar mais alto. Por favor. Vamos ver o seguinte: nós temos aqui, por exemplo, o total de casos em Alagoas, casos confirmados, até ontem, 101.443 casos confirmados. Certo. E 2.417 mortes. Então, é muita gente para um estado pequeno como o nosso. Agora, vejam só, do dia 21 de outubro a 21 de novembro, um mês, nós tivemos 375 casos. Né? Ou melhor, 3.750 casos, desculpe. Né? E 127 mortes. Agora, vejam só, de 21, repito, de outubro a 21 de novembro, 3.750 casos. Agora, vejamos, de 21 de novembro a 21 de dezembro, 8.198 casos. Então, dobrou. Quase triplicou. E outra coisa mais, nós tivemos naquele período anterior, de outubro a novembro, 127 mortes. Bom, é verdade que desse período de 26 de novembro, de 21 de novembro a 21 de dezembro, 106 mortes. Mas se nós formos contar as mortes de 21 de dezembro a 21 de janeiro, a gente vai ver que serão muito mais. Então, o número de mortes realmente começou a diminuir, mas agora voltou a subir. Então, quando se for contar o número de pessoas que morreram daqui a um mês, se vai ver o seguinte, que realmente a situação está pior. Agora, existe uma coisa também que me preocupa mais, doutor Roberto, é o seguinte, é que nós tínhamos em torno de 300 casos por aí, ainda sem confirmação diagnóstica. Hoje nós estamos com 9.685 casos sem confirmação diagnóstica, o que significa que nós estamos fechando o diagnóstico com lentidão. Então, tem 9.685 casos represados, sem exames conclusivos. Logicamente, esse número não vai ser totalmente positivo, digamos que 50% positivo, 50% descacado. Então, nós sabemos o seguinte, que a represa está cheia. Então, isso nos preocupa. Nós não estamos numa situação tão grave quanto, por exemplo, a do mês de maio, mas estamos numa situação que não é tão confortável quanto a do mês passado. Né? E já esperávamos por isso. Quer dizer, não é nada sem que houvesse o sobreaviso, né? Já esperávamos pelo seguinte, porque, na verdade, houve a chamada flexibilização daquelas medidas de lockdown, como se diz, de fechamento, não etc. Era para ver? Olha, ela foi, no meu entender, sim, elas foram tomadas de forma racional. O problema, aí vem uma questão, não houve a colaboração da população, infelizmente não. Como não está vendo ainda? Como não está, eu vi ainda até aqui
vendo inúmeras pessoas andando na rua sem máscara. Eu tirei a máscara aqui porque não ficava Sim. bem estar falando. E nós estamos aqui distantes. A voz, nós estamos distantes, então, por exemplo, as pessoas não estão ajudando. A verdade é essa. E estava previsto também pelo seguinte, houve não um dia de eleição, ou dias de eleição, primeiro e segundo turno, mas houve uma campanha eleitoral onde teve muito ajuntamento de pessoas. Eu tenho aqui no meu WhatsApp, eu tenho vídeos, estou citando aqui, da campanha eleitoral de Rio Largo. Meu pai do céu, aquelas carreatas, Pois é. Não é para escapar ninguém. Então isso aí a gente já sabia ia acontecer. E sem contar, além do problema das carreatas, dos comícios não sei se aconteceram, mas principalmente das carreatas, dos ajuntamentos, digamos assim, o comportamento geral da população. Por exemplo, a situação do Maceió, veja só, a situação do Maceió, de 23 de 10 a 23 de 11, Maceió teve o quê? Em 23 de 10, tinha 29.393 casos. Um mês depois, tinha 30.463. Aumentou em um mês, de outubro para novembro, 1.070 casos. Agora, de 23 de novembro até ontem, 3.908 casos. Isso diagnosticado? Diagnosticados. São aqueles que são fechados. Professor, me diga uma coisa. E a minha preocupação, confesso, de um leigo, não é o diagnosticado. E o que é que nós temos por aí solto na rua, sem diagnóstico, e sem o indivíduo saber que está doente? Aí é que tá o Tem problema. essa projeção? Tem. Nós temos o seguinte, nós temos que pensar o seguinte, isso já foi dito, se lembra daquela nossa primeira conversa aqui, de que esse vírus ele tem um comportamento diferente, por exemplo, do mesmo coronavírus de crises anteriores, que esse vírus ele tem aquilo que nós chamamos de alta infectividade e baixa patogenicidade, ou seja, de uma capacidade muito grande de infectar muitas pessoas, e daquele grupo todo infectado, uma pequena parte é que apresenta sintomas. Sim. Então, por exemplo, o cálculo aproximado é o seguinte, de cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, 70 praticamente não apresentam sintomas. E dessas 70 ficam 30 que terão sintomas. Pouquíssimos terão sintomas graves. Aqueles que morrem e que têm sintomas graves é um número pequeno em relação aos infectados. Então, o que acontece? Existe um contingente enorme de pessoas aí transitando, transmitindo, sem saber. Daí aquela recomendação que não está sendo seguida, as pessoas não estão acreditando. A única coisa que nós temos que fazer, a única medida que nós podemos adotar de proteção é o seguinte, é a distância. Bom, quem pode ficar em casa, fique. Quem não pode, tem que sair. Eu tenho que sair, porque ainda trabalho. Mas é preciso manter o quê? O distanciamento social, ou seja, em outras palavras, se essa doença é transmitida diretamente, o vírus não vem à toa aí no ar, não. O vírus é transmitido pelo ar, mas é preciso que ele saia de uma pessoa e vá para outra. Então, é preciso guardar uma certa distância, estar numa fila de banco, uma fila de supermercado, em qualquer canto. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, pelo menos 1,5 metro, 2 metros de distância, dificulta a transmissão. Não impede, mas dificulta. E o uso de máscara. Está provado o seguinte, se eu estou com o vírus no meu nariz ou na minha garganta e estou usando máscara, isso dificulta a saída desse vírus para ser contraído por outra pessoa. Se aquela outra pessoa que está próxima a mim estiver também de máscara, vai inibindo, né? O vírus vai ter que ralar para chegar lá. Vai inibindo. Então é isso, digamos, ficar em casa, quem pode, quem não pode tem que sair, saia, tudo bem. Mas saia e se proteja, mantenha a distância e use máscara. A flexibilização tinha que acontecer, senão estrangulava totalmente a economia. Tudo bem, a saúde é mais importante, a economia, mas a economia também existe. Eu tenho assim, a impressão de que a flexibilização foi bem conduzida. Agora, infelizmente, as pessoas não entenderam bem aquelas medidas de flexibilização e acharam que o problema tinha acabado, quando não acabou. Pelo contrário, está recrudescendo agora na Europa. Olha, hoje não é coisa de... Hoje, num desses programas de notícia de manhã, aqui no estado, o repórter andou lá pelo mercado da produção. Lhe confesso, eu vou usar uma expressão, o amigo vai entender. Eu vi um quadro assustador. Eu estou começando a achar que esse vírus não é tão malvado como se possa imaginar, porque se for malvado mesmo, o mercado da produção é um negócio absurdo. Onde é que nós vamos parar, professor?
Olha, nessas condições nós vamos ter um recorde, já estamos tendo, né? O número de casos aumentou, a gente viu aqui pelos números, pelo menos quase 400%. Então nós vamos ter um aumento muito maior, um recrudescimento que, aliás, já está acontecendo na Europa. Nós sabemos que lá está realmente acontecendo uma segunda onda. Eu não usaria o termo segunda onda para o aumento de casos no Brasil. Não usaria, vou explicar por quê. Isso é uma questão só de semântica, né? Certo. Alguém pode pegar esse termo segunda onda e usar de uma forma diferente. Claro. Eu entendo que para haver uma segunda onda, e aliás as pessoas pensam, quando falam em segunda onda, pensam sempre no que aconteceu há 102 anos atrás, em 1918, com a gripe espanhola, que teve uma segunda onda. Não é obrigado a ter segunda onda. Por exemplo, a gripe suína que nós tivemos aqui em 2010 não teve segunda onda, foi uma só. Então, no meu entender, quando a gente fala em segunda onda, nós estamos delegando a responsabilidade da segunda onda ao vírus. O que está acontecendo entre nós não é uma segunda onda, é um aumento de casos por conta do descuido da população. Aquilo que se ouviu ontem no mercado da produção. A verdadeira promiscuidade das pessoas grudadas uma na outra e sem nenhuma medida de proteção, em ambiente fechado, insalubre, sem máscara. Então isso não é segunda onda, esse aumento não se pode atribuir, digamos assim, a maldade ou vamos chamar cientificamente a modificação do vírus, mas sim ao comportamento da população. Agora, o que está acontecendo na Europa, já no Reino Unido, na Irlanda, etc., a própria Itália, tudo indica que é mesmo uma segunda onda, por conta de uma mutação. Quero tratar na segunda parte, eu quero tratar dessa questão da mutação viral. Quero saber se isso é verdade, quais são as repercussões. Agora, meu caríssimo professor, me diga uma coisa, e eu não vou dizer que me preocupa, porque me preocupa, porque outro dia eu vi o nosso amigo comum, Arthur Gomes Neto, que foi contemporâneo meu na época lá na universidade, ele dando um aviso, está aqui no meu WhatsApp também, ele avisando, olhe, não temos mais vagas. Eu digo, mas de novo? Porque essa perplexidade foi lá atrás, eu me lembro que teve, mas de novo voltamos a esse quadro. Isso é relativo, porque é preciso considerar o seguinte, realmente os leitos de UTI das instituições privadas, eles rapidamente lotam porque o número de leitos disponível para essa patologia não é um número grande como na rede pública. Efetivamente, os hospitais privados, alguns, não todos, eles lotaram, mas é preciso considerar o seguinte, está 100% lotação. Vamos imaginar que uma entidade diz, eu estou com 50%, porque está com 2%. Na hora que ele tiver 4 lotados, ele está com 100%. O velho senador Teotônio Vilela, o pai, ele dizia o seguinte, que estatística é menino de recado. Eu entendo o que quer dizer, eu acredito que são poucos leitos disponíveis nas entidades privadas, a não ser quando eles são alocados pelo Estado, como foi recentemente, né? Alguns hospitais tiveram leitos alocados, mas deve ser poucos. Então, ele tem 4 leitos disponíveis. Quando tem 2 e ocupado 2 disponíveis, montar com 50%. Já a lotação, por enquanto, na rede pública, está razoável. Me parece que está em torno de 40%, uma coisa assim. Então, nós temos, felizmente, aqui no estado de Alagoas, nós temos leitos de UTI disponíveis na rede pública, inclusive possibilidade de reativação de hospital de campanha. Mas com respirador, com tudo? Tudo. Temos. Aquilo que, veja que no auge da crise, a partir de maio, não faltou leito na rede pública. Aliás, também não faltou na rede privada, porque o Estado alocou leitos, por exemplo, em Arapiraca, se eu não me engano, em Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel. E aqui em São Miguel e aqui em Maceió mesmo. Mas a rede pública tem uma quantidade razoável. Não vamos abusar, não vamos achar que está fácil, mas tem. Né? Agora, para o desavisado, eu pelo menos eu tenho essa impressão. Quando diz, olha, está superlotado e tal, eu fico já imaginando eu numa situação de morrer à míngua. De qualquer maneira, nós raciocinamos. Pensou? Querendo respirar sem poder nós que somos, digamos sem assim, ter saída? Privilegiados, chamemos assim, porque nós sabemos que, se eu não me engano, 95% da população de Alagoas não tem plano de saúde, 5% tem. Então, quem tem plano de saúde, raciocina nesses termos. Se eu precisar ir para um hospital privado com o meu plano de saúde, realmente
a coisa está complicada. Mas, de qualquer maneira, sempre temos a rede pública que pode dar um suporte e, no momento, ainda tem condições de dar. Não sei se a coisa vai complicar e se será pior do que foi em maio ou junho, espero que não. Até porque nós estamos, como disse um amigo meu recentemente, com a mão na taça, né? Ou seja, bem próximo da vacinação. Então, eu espero que nós consigamos tratar desse assunto também. Chegar até lá. Né? E eu estou vendo, tem gente daqui que está correndo para São Paulo. Corre e dá o aviso, estou indo para São Paulo, viu? E ele diz assim, vou cair nas mãos do doutor Calil. O doutor Calil é infectologista? Ele é infectologista? É infectologista. Pensei que ele fosse cardiologista. Infectologista. Ele não foi médico do Lula? Ele é o doutor Calil? Peraí, não, estou confundindo, é cardiologista. Não é? E por que o pessoal fala desse rapaz, hein? Eu soube que ele mesmo pegou o Covid-19. Hoje nós temos, assim, muitos colegas não infectologistas que estão, assim, bambas, digamos, no tratamento de Covid. Nós temos equipes aqui de hospitais privados, colegas que não são infectologistas, que desenvolveram, assim, um know-how muito grande, graças a Deus. Mas aquilo ali, uma vez entubado o indivíduo, ele fica no fio da navalha, porque aquilo ali, existem aqueles parâmetros e existem aqueles coeficientes que o indivíduo vai modular um, pode alterar o outro. Quem me disse foi um grande amigo que perdeu uma irmã. Esse Jerônimo, aquilo ali é o fio da navalha. Se mexer aqui, pode alterar do outro lado e você vai ali numa corda bamba. Procede isso. O pessoal é bom. Não conheço, assim, não sei como é que eles trabalham. Sei que é um pessoal muito bom e que tem conseguido manter a vida de muitas pessoas e fazê-los suportar o desenrolar da infecção. O meu caro professor, mas o senhor disse aqui, repare, quando eu vou tratar de uma coisa mais grave, o respeito já aumenta. Que uma vez um indivíduo entubado, aquilo é só para dar tempo para o organismo reagir. Perfeito. Se o organismo não reagir, o cara está liquidado. Não, hoje é interessante, quando o tratamento desses casos mais graves começou, o pessoal ainda estava assim, digamos, tateando, procurando os caminhos. Hoje vários caminhos são achados. Eu nem tenho condições de falar sobre esses caminhos, até porque não é da minha especialidade, mas hoje, graças a Deus e ao tempo e à experiência que esses colegas acumularam, eles hoje já conduzem o processo com mais segurança. Não depende somente da reação orgânica. Lógico que a reação orgânica é importante, mas hoje já se tem conhecimento de alguns tratamentos que podem ajudar a conduzir, tirar o indivíduo daquele fio de navalha. Eu comentei com alguns amigos que estaria hoje com você por aqui, e um amigo meu me mandou uma pergunta. Vamos lá. Ele quer saber se essas medicações, ivermectina, zinco, vitamina D, etc., previnem alguma coisa em relação ao vírus? Olha, não existe nenhuma comprovação de que ivermectina, cloroquina, azitromicina tem alguma ação sobre o vírus. Não há comprovação científica. Não há comprovação científica? Não há comprovação científica. Inclusive, a experiência feita com cloroquina, realmente in vitro, em laboratório, ela inibiu a multiplicação do vírus, porém numa dose que é impraticável para ser usada na prática no ser humano. Então não tem comprovação. Infelizmente, não. Mas a gente ouve tanta informação, um verdadeiro bombardeio. É a angústia, em parte, a angústia para se usar, segurar em alguma coisa. Sim, mas de pessoas gabaritadas. Eu vejo pessoas dos Estados Unidos dando entrevista, professoras de grande importância aqui do Sudeste, aqui mesmo em Alagoas. Amigos nossos de grande prestígio também citam, e você fica no meio dessas informações e depois outras pessoas também gabaritadas, tanto quanto, diz não tem valor nenhum. Eu não acredito de jeito nenhum. Eu respondo, me responsabilizo pela minha resposta pessoal. E outra coisa, não é baseado em experiência ou em coisas que eu tenha feito, porque eu não sou pesquisador, eu sou um clínico, mas baseado em artigos científicos de revistas nacionais e internacionais, e a gente tem que se basear em alguma fonte que afirmam os autores desses trabalhos que realmente não há comprovação. Uma comprovação. Científica. Pode usar, mas não há comprovação. Pode usar, não há comprovação. Eu não usarei ou usaria se contrair, porque eu não acredito. Usaria? Não. Não, porque realmente não acredito que haja nenhum efeito. Olha, ivermectina, para quê? É piolho,
não sei o quê. Não, é possível até que veja bem, o ivermectina originariamente é um antibiótico antiparasitário. Ele era usado inicialmente na medicina veterinária para o tratamento de carrapato de animais, foi transposto para a medicina humana, tem uma boa ação, por exemplo, no tratamento da escabiose, que é a velha sarna, certo. Tem uma boa ação também no tratamento de algumas verminoses, é o que eu sei. Não existe nenhuma comprovação de que ivermectina possa prevenir ou tratar a infecção pelo coronavírus. Não há. Agora, é como eu estava dizendo agora há pouco, esse apego a determinados tratamentos se baseia em no meu ver, em duas vertentes. Uma, desespero, você não tem nada para fazer. Então vamos fazer isso. Não, eu não acho que seja correto. E o outro é a politização. Né? Infelizmente, a politização dessas drogas, politização de vacina, isso está nos prejudicando tremendamente. Porque nós temos que ser guiados pela ciência e não pela opinião de A, opinião de B, oposição de A, esquerda, direita, nada disso. Eu vou querer aprofundar esse assunto. Tem um grande amigo meu que ele, de quando em vez, ou através do WhatsApp ou telefone, ele diz, vou mandar para sua casa ivermectina. Não mande não manda agora ainda não. Porque também na minha cabeça não entra. Como é que a ivermectina é direcionada para um tipo de doença e você usa em outra? Aí eu fico sem entender. Eu digo, não mande agora não. Quando for na hora eu vou pedir a você. Nós poderíamos até pensar que determinada droga que foi, digamos assim, dirigida para esse tipo de tratamento possa servir para isso aqui. Por exemplo, tem uma droga chamada nitazoxanida que mostrou-se eficaz em um tipo de vírus chamado rotavírus, mas foi naquele tipo de vírus, não foi no coronavírus. Eu repito, a cloroquina, ela conseguiu inibir a multiplicação do coronavírus em laboratório numa dose muito mais alta do que a que pode ser usada no ser humano. Então, na prática, não... Se for usado no ser humano, mata. Porque é uma dose muito mais alta. Se for em laboratório, você usa a dose que você quiser. Não tem problema. No ser humano, você tem que respeitar aquela dose. Claro. Eu repito, eu não acredito, não tenho... Outra coisa, isso não é coisa que saiu da minha cabeça, não. Absolutamente. Eu estou me baseando em artigos de revistas e jornais nacionais e internacionais que merecem crédito. Credibilidade. Fizeram experiência, o chamado estudo duplo cego. E o que se vê é o seguinte, é que muitas pessoas que contraem, ou acham que contraíram o Covid, tomam a cloroquina, eles escapariam sem a cloroquina. Isso não tem efeito colateral, não? Não são tão graves, não. Até porque cloroquina não é veneno. Cloroquina é muito usado pelos nossos colegas reumatologistas para tratar artrite reumatoide e é muito usado por nós infectologistas para tratar 2 tipos de malária. É uma droga que tem sua utilização. Nas doses corretas, os efeitos colaterais podem acontecer, indesejável pode acontecer, como pode acontecer com qualquer medicamento. Né? A simples aspirina pode provocar uma hemorragia digestiva. Professor, e há pessoas que tomam remédio, efeito colateral 0. Há outras que tomam o mesmo remédio e repercussão terrível, né? A gente vê, por exemplo, um simples analgésico pode levar a uma complicação séria. Uma síndrome chamada síndrome de Stevens-Johnson. É um analgésico que a gente usa todo dia. Pode ocorrer? Pode. Aqui esteve aqui conosco, aqui batendo papo, um grande oftalmologista, só para a gente encerrar, chamado Akira Omi. Ele é catedrático, vamos chamar assim, em glaucoma. Ele é considerado um dos craques no mundo inteiro. Esteve aqui batendo papo com a gente. Eles que tem o colírio que você usa, e ele dá uma repercussão cardíaca. Pensou. Você usa o colírio e ele dá um ataque cardíaco violento, se você for comprometido já pode ir a óbito. Vou fazer uma pausa e na volta eu quero tratar de vacina, quero tratar eu vou chamar de politicagem. Não é politização, da politicagem com relação a essa vacina. E vamos tratar de outros assuntos. Vamos tratar como é que está o nosso... Eu moro aqui em Maceió. Como é que está Maceió para o enfrentamento dessa questão desse vírus, tomando por referência, aí eu vou usar uma expressão e vou pedir desculpas,
a falta de educação das pessoas que eu vi hoje lá foi hoje no mercado da produção, e que a gente vê nas praias e vê nos bares. Vi também na Globo News que em São Paulo vários bares foram fechados, foram multados, porque não há respeito nenhum. E se aqui pode acontecer isso, é preciso que haja um recrudescimento. Eu estou dizendo, olha, os bares têm que adotar medidas tais, tais e tais. Se não adotar, tem que ser fechado. Não pode haver contemporização. É a minha vida, é a sua, é a vida das nossas famílias que estão em jogo. E os caras teimam, rapaz, e não vê o que está sendo dito, o perigo. Vamos voltar já. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por esse acompanhamento contínuo. Até já.